Olá a todos, e a gente vai dar continuidade ao nosso seminário sobre arquitetura contemporânea brasileira, trabalhando com os nomes de jovens arquitetos ou alguns já mais maduros, mas hoje, especificamente, a gente vai ver o trabalho do belga Laurent Trost, certo? Que atua, né, nos dias atuais na cidade de Manaus, no Amazonas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para os dois alunos, o Wilson e a Débora, que vão apresentar, num espaço de 20 a 25 minutos, um pouco sobre a obra desse jovem arquiteto em terras brasileiras. Com vocês, Wilson. Pode começar. Então, gente, boa tarde. A gente vai trazer um pouco, como a professora já adiantou, da trajetória do arquiteto Laurent Trost. Aí, antes de começar, eu só queria deixar uma dica para o pessoal que está assistindo, que existe um podcast em várias plataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify, que é totalmente voltada para o conteúdo de arquitetura, e foi nesse podcast que a gente eu pude conhecer um pouco sobre a obra de Laurent Trost. Então, chama ArchiCast. Então, se o pessoal não conhecer, o pessoal que já conhece também, quiser dar uma olhadinha lá para ver alguns escritórios, muitos escritórios, na verdade, já tem mais de 100 podcasts. Então, a gente achou um conteúdo muito bacana e resolveu trazer aqui como dica para vocês poderem dar uma espiada. E a gente vai apresentar aqui a biografia desse arquiteto, algumas influências e analisar também a sua obra como um todo e algumas obras mais isoladas. Algumas, no caso, vamos fazer uma análise arquitetônica de algumas obras dele. Bom, Laurent Trost, ele nasceu na Bélgica e acabou vindo para o Brasil. Ele é radicado aqui no Brasil. E aí ele se formou ainda na Bélgica, em arquitetura e urbanismo, pelo Instituto Victor Horta, em Bruxelas, ainda na Bélgica, como eu falei. E aí em 2008 ele vem para o Brasil e acaba se estabelecendo em Manaus, no Amazonas. E nesse mesmo ano acaba criando o escritório Laurent Trost Architectures. Uma coisa interessante sobre a vinda dele para o Brasil é porque ele sempre foi um arquiteto que gostou muito de viajar e tudo mais, de conhecer novos países. E ele veio para cá quando ele se casou, veio com a esposa dele, que é brasileira, e ele relata nessa entrevista que ele deu, falando sobre como ele se apaixonou pela arquitetura, que ele viu que em Manaus tinha mercado para se trabalhar. Uma coisa que ele relatou foi que ele teve sua formação na Europa, né? Mas ele trouxe essa perspectiva de que aqui no Brasil ainda poderia ser construída. É um país que está em construção, coisa que lá na Europa isso não é mais tão comum. Ele dizendo que se ele fosse exercer a profissão dele lá, ele iria trabalhar provavelmente fazendo reformas ou trabalhando com interiores, e ele não queria trabalhar apenas com isso na carreira dele. Então, ele viu no Brasil essa possibilidade de criar, de ajudar o país a se construir. Aí ele faz pós-graduação em Geografia e Cidades pela Escola da Cidade em São Paulo, em 2011. E aí, nessa trajetória dele, antes de vir para o Brasil, ele colaborou com o OMA, que é o escritório lá da Bélgica, coordenado pelo arquiteto Ren Koolhaas. E também teve uma breve passagem pelo estúdio Arthur Casas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E aí, em 2013, ele se tornou e exerceu, acho que até recentemente, a posição de diretor de planejamento urbano da Prefeitura de Manaus. No caso, até as últimas eleições, que ele relata que ele ficou lá durante 8 anos, mas com a mudança de gestão por questões políticas, ele foi afastado do cargo. Pronto. Aí, como eu falei, ele na Bélgica passou pelo OMA, que é o escritório do Ren Koolhaas, e aí acabou que, pela experiência que ele viveu nesse escritório, ele acabou trazendo parte
acabou trazendo para si algumas influências, e aí, pelo que eu pude entender, essas influências elas estão bem relacionadas com a questão do processo projetual. É, Ele falou que a partir da experiência que ele teve no OMA, ele pôde aprender a sintetizar melhor as ideias dele no que diz respeito a projetar a arquitetura propriamente dita, e isso somou bastante para a atividade dele como arquiteto. E como eu falei também, já no Brasil, ele colaborou com o estúdio Arthur Casas, e mais uma vez, acredito que a influência que ele recebeu de Arthur Casas foi também nesse contexto de processo de projeto. Ele fala que ele viu muita diferença do processo de projeto, do processo de criação, que ele viu lá no OMA, e é muito diferente do que ele viu aqui no Brasil, porque lá no OMA ele não tinha muito essa coisa de passar para o papel, de estar rabiscando, enquanto já no Brasil isso era mais frequente e é parte ativa desse processo de criação. Então, essa é uma das influências que ele traz para o trabalho dele, só que do Brasil. E uma coisa que ele fala sobre esse processo de criação, ele faz uma comparação sobre um processo mais tradicional, que ele associa o processo que a gente ainda utiliza aqui hoje no Brasil, como um processo de criação um pouco mais tradicional, que tem realmente aquela questão do traçado, de você criar a partir de um traço, um croquis, criar a partir de uma forma, e esse processo que ele aprendeu lá no OMA, que é um processo mais de etapas, que você tem um problema e você começa a solucionar as necessidades daquilo que está sendo criado de acordo com coisas que são propostas, com ideias que são propostas de diferentes pessoas. Você não parte, não inicia a partir de um traçado, e sim a partir de soluções. Então, ele relata de como foi esse processo criativo dele, foi se desenvolvendo a partir desses dois conhecimentos, e como ele trouxe isso para a arquitetura dele hoje em dia. E aí, embora seja um arquiteto novo, digamos assim, ele já recebeu alguns prêmios. A gente vai mostrar na frente que tem uma obra dele, que é a Casa Campinarana, que recebeu 4 prêmios e foi indicado a mais 5, se eu não me engano. Então, embora seja um arquiteto novo, como eu falei, ele tem um trabalho que é bem diferenciado e se destaca entre vários outros. E aí, entrando nas características dessa atuação dele como arquiteto, a gente vai exemplificar mais na frente que existe um diálogo, ele faz esse diálogo entre contemporaneidade e metrópole amazônica. Na verdade, ele fala que não existe arquitetura amazônica, não é possível que exista essa arquitetura amazônica propriamente dita dessa forma, como o pessoal fala, porque a Amazônia ela é vasta, o Amazonas é vasto, na verdade, e não tem como você fazer uma arquitetura única, rotular a arquitetura amazônica, porque existe uma heterogeneidade lá que não permite isso. Ele fala um pouco sobre isso também, fazendo um comparativo com o tamanho do estado, né, da Amazônia, com comparação com outros países da Europa. Quantos países da Europa não cabem dentro desse estado? Então, ele faz essa questão ele traz esse relato em relação à diversidade. Tanto a diversidade não só de questões culturais, como questões físicas mesmo, questões biológicas enfim, climáticas, principalmente. Isso, e climáticas, principalmente. Lohan Trost, ele é um arquiteto que se preocupa muito com o conforto ambiental, com o meio ambiente. Nos projetos dele, a gente percebe que ele tenta integrar sempre que possível, acho que talvez até quando não é muito possível, as pré-existências desse projeto, e ele toma o local como conceito mesmo para os projetos. Ele também busca sempre criar um microclima a partir do que já existe e do que ele está propondo. E ele fala também que, como ele trabalha muito em Manaus, na verdade, o centro em que ele trabalha é Manaus, lá a gente sabe que as coisas são mais restritas e algumas coisas também são mais difíceis de se conseguir, e aí ele precisa, nos projetos dele, incorporar um racionalismo que esteja baseado na realidade de Manaus,
porque existem alguns materiais, por exemplo, que não são disponíveis lá, então é difícil trabalhar com coisas que estão muito distantes, porque isso dificulta muito o trabalho de projetar. Então, um resumo para essa característica que tem em todos os projetos dele é a questão da arquitetura que a gente chama hoje de arquitetura bioclimática, que ele até fala que é uma nova nomenclatura, mas ele até cita alguns arquitetos famosos aqui brasileiros que faziam uso de estratégias que eram ligadas a isso, né? Ligados diretamente ao conforto ambiental, como ele cita, por exemplo, Lelé. Ele também cita algumas referências de alguns livros que falam muito sobre como você deve construir no norte e no nordeste e levar em consideração essas questões para poder você ter uma habitação que seja sustentável, que seja voltada para seu usuário, que olhe para o local onde ela está sendo inserida e também que, além disso tudo, seja econômica, né? Porque todas as estratégias dele visam essa questão da sustentabilidade, não só a questão do material em si que ele tá utilizando, mas de onde ele vai conseguir ter acesso a esse material, da mão de obra que vai executar esse projeto e de como isso vai estar sendo inserido e afetar os usuários e o entorno. E uma última característica dele é que ele faz uma oposição ao high-tech e ele traz a realidade do Brasil como afirmação para isso, porque o Brasil a gente conhece e não tem estrutura para estar recebendo essa estrutura high-tech como a gente vê no exterior. Então, isso é mais um ponto que ele usa para defender essa questão do racionalismo e de se trabalhar com o que existe na localidade. E essa oposição não é uma oposição gratuita, pelo fato dele não gostar da questão dos novos materiais, novas tecnologias. Ele simplesmente acha que não se aplica para a localidade onde ele está trabalhando essa questão projetual. Então, é uma coisa que foge da realidade e ele precisa trabalhar conforme a realidade que ele está inserido. Isso mesmo. E aí a gente trouxe algumas obras. É difícil encontrar obras mais... as obras dele como um todo, porque não existe muito conteúdo sobre muitas delas, e aparentemente algumas ainda não foram concluídas, mas a gente resolveu trazer 6 obras em específico, que é essa primeira, é o Centro de Atendimento ao Turista, que, diferente da maioria dos projetos dele, não é em Manaus, é em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, e a gente já vê um certo diferencial nesse projeto, e a gente traz também a Casa Tarumã, que é em Manaus. Aí a gente já vai para o Amazonas, propriamente dito, e diferente de alguns arquitetos, como as meninas já apresentaram na aula anterior, como Márcio Kogan, que a gente vê em alguns projetos uma limpeza, uma uniformidade, procura sempre trabalhar com planos mais uniformes, digamos assim, quando se fala em materialidade. Lohan, ele trabalha mais com essa heterogeneidade de materiais, porém ele não prejudica a identidade do projeto. Então fica um conceito bem próprio dele mesmo. Outro projeto que a gente traz, outra obra, é o Casarão da Inovação Cassina, que já é uma obra de intervenção no patrimônio, e a gente pode ver na foto que a fachada é totalmente histórica, é uma fachada muito histórica, porém ele trabalha o projeto entre essas paredes do projeto a edificação histórica, e ele trabalha todo com aqueles conceitos de reversibilidade que a gente já viu no estudo do patrimônio, e é um projeto que, quando a gente vai entrar para ver, é muito bonito, é muito único, na verdade, pela forma como ele foi projetado. Outra obra que a gente traz também é a Casa Guaporé, e aí, mais uma vez, eu tenho que falar que é um projeto único que se destaca tanto pela localização em que ele está acima da água, quanto pelas estratégias que existem nele. E, como eu falei antes, ele é um arquiteto que trabalha muito com o meio ambiente, então a gente pode ver. A imagem não está com muita qualidade, mas a gente vê que existe um diálogo muito grande entre a edificação e o entorno, e o meio ambiente. E as 2 últimas obras, acho que a gente traz a Casa Cobogós. Como eu falei também, ele traz muito essa questão do conceito, né, de trabalhar o projeto em cima de um conceito. Isso aqui, no caso dessa obra, foi os Cobogós, e a Casa Tijolo Tropical. Então, o próprio nome já diz, né, traz todo um conceito em torno dessa obra.
E aí a gente entra para a parte de análise arquitetônica e, como eu falei, a gente vai começar por um projeto dele que se destacou muito e ganhou muitos prêmios, como eu já tinha falado, que é a Casa Campinarana. Ela está localizada em Manaus, na Amazonas. O projeto foi concluído em 2017, tem uma área de 366 metros quadrados. E a gente trouxe aqui alguns croquis do arquiteto para mostrar como foi que se deu o processo criativo desse projeto. E a gente vai ver que ele tem algumas peculiaridades, algumas estratégias bem diferenciadas. Como eu falei, esse projeto ganhou muitos prêmios, ele ganhou 4 prêmios e foi nomeado a mais 6. Então, a gente já vê que é uma obra que tem um destaque muito grande. Uma coisa que ele falou referente a essa questão da premiação dessa obra foi de como ela foi reconhecida primeiro fora do Brasil, para poder depois começar a ser reconhecida aqui no Brasil, que eles foram convidados para a exposição e tudo mais, fora, né, para representar o Brasil, porém, várias vezes eles já tentaram expor esse trabalho aqui dentro do Brasil e foram recusados. Então, ele traz essa questão da valorização, de como é mais fácil esse tipo de arquitetura que é mais voltado para a questão da sustentabilidade, para a questão do meio e tudo mais, ser valorizado um pouco mais rapidamente, ser reconhecido mais rapidamente lá fora do que dentro do nosso próprio país. Pronto. Aí, esse projeto, como eu falei, ele é localizado em Manaus, na Amazônia, no Amazonas, e o conceito que ele traz para esse projeto é o conceito da valorização e preservação da floresta campinarana, que é um tipo de floresta da Amazônia, e foi o ponto de partida para esse projeto. E aí, nesse projeto, ele faz uma inversão da tipologia habitacional clássica, que a gente conhece como ambientes de serviço, ambientes de estar mais localizados no térreo, e a parte mais íntima localizada no pavimento superior. E aí ele inverte isso. Ele traz a parte íntima para o térreo e leva a parte de serviço e de estar para a parte superior. E divide esse programa todo em 2 volumes, que é um volume mais longitudinal, a gente pode ver aqui, nesse volume aqui, que abriga a piscina no pavimento superior, e um volume mais transversal, que abriga o volume dos quartos e da parte mais íntima no térreo, e a parte de serviço e de estar no pavimento superior. E aí, esse volume longilíneo, esse volume mais longitudinal, abriga, como eu falei, essas funções que não precisam estar protegidas do sol, justamente para trabalhar a questão do conforto térmico e da liberdade projetual, digamos assim. E como eu falei, esse volume transversal, ele abriga as funções que precisam estar mais protegidas do sol. E aí a gente vai ver mais na frente que ele usa algumas técnicas bem interessantes para resolver isso. Ele também usa muitas estratégias de conforto. A gente pode ver nesse corte que ele faz uso do átrio ventilado. Ele faz uma coberta que é totalmente independente da casa, do volume principal da casa, e em cima dessa coberta ele ainda cria uma espécie de lanterninha que favorece totalmente a ventilação natural. Aí a gente tem também nesse projeto como eu já tinha falado antes, ele gosta de usar muitos materiais. Em alguns projetos, na verdade, não é uma constante, mas ele usa uma diversidade de materiais bem, bem grande, e esse projeto é um exemplo disso. Nele ele usa o concreto, o vidro, o aço cortem e usa também o metal. Então a gente pode ver aqui que a coberta que ele cria, que ele cria mais independente da casa, ela se destaca nessa obra. Passar algumas fotos aqui, e ao mesmo tempo que ele trabalha essa questão do conforto ambiental e da materialidade, ele também trabalha a integração com o meio ambiente. Os ambientes que ele cria são muito, muito amplos e ao mesmo tempo são muito abertos e se conectam muito bem com o entorno, com a natureza, e você sente mesmo a presença da natureza que ela está adentrando o projeto. E isso também se dá de acordo com, como o Wilson falou em relação aos materiais, apesar dele usar um leque um pouco mais abrangente de materiais do que outras pessoas que a gente estudou, mas ele utiliza esses materiais em sua forma um pouco mais simples. Eles não são materiais com um tratamento mais tecnológico,
como a gente pode dizer, são materiais mais simples que conseguem fazer essa conexão do interior com o exterior e você sentir a partir do projeto dele internamente, e às vezes você se sente que você está do lado de fora, como mostrar aí essa questão da transparência, essa questão da visualização, a sensação que a junção desses materiais traz e se conecta com o meio ambiente, permitindo essa questão de não ter fronteiras. Às vezes parece que não tem uma fronteira limitando o exterior do interior. E ele faz isso muito bem, principalmente pela questão do conceito do projeto, que é preservar, trazer, evidenciar, na verdade, essa floresta da Amazônia, que é a floresta campinarana. E aí a gente vê aqui nessa foto da esquerda um detalhe que mostra realmente como foi essa divisão em blocos. A gente tem o volume mais longilíneo, que tem a piscina ali, a parte mais de lazer, e também tem o volume transversal, que abriga a maioria das funções. E ele também faz uma adaptação do telhado colonial, que é escondido por aquela estrutura de aço cortem, mas ele faz essa adaptação do telhado colonial e também usa, como eu mostrei antes no corte, para favorecer as condições de ventilação e de conforto térmico do projeto. E aí a gente traz aqui nessa foto da direita o detalhe dos pilares que sustentam essa coberta que é independente. Então, são pilares em V que se destacam do volume principal da casa e sustentam a coberta. E ele fala também que isso é uma estratégia para que os materiais eles tenham uma maior liberdade de se dilatar sem influenciar no volume principal da casa, que tem as vedações, né, que tem as paredes. Aqui outro detalhe, a gente pode ver a materialidade e essa brincadeira entre a casa, esse contraste entre a casa e a vegetação existente no entorno. Aqui uma vista da parte de lazer, que tem a piscina. Abaixo da piscina está localizado a garagem. Algumas outras visualizações, como eu falei aí, nessa foto dá para a gente perceber a questão da integração, da transparência que ele coloca nesse projeto. E o interior também é um interior bem limpo, bem, como é que se diz, bem aconchegante. E, mais uma vez, totalmente transparente, totalmente integrado com o entorno, com a floresta. E aqui a gente vai falar agora sobre o edifício Manga, que ele foi também feito no Amazonas, e a obra finalizou em 2019. É uma obra de 588 metros quadrados, e esse projeto, ele tomou partido de acordo com essa malha que ele tem na frente, aqui localizada na frente, que foi a partir de uma árvore que tinha nesse terreno, uma mangueira. Um dos partidos principais desse projeto foi tentar preservar essa árvore que tinha presente nesse terreno, porém eles não conseguiram fazer isso de acordo com o processo da obra. Mas, nesse projeto, ele divide o terreno em duas partes, onde ele constrói 2 blocos, e esses 2 blocos são pensados diretamente em relação ao conforto e de como as questões bioclimáticas vão interferir nessa obra. É um projeto que de início incorporaria 12 apartamentos de tipologias variáveis, porém, de acordo com negociações com o cliente, foi adaptado, então acabou que ficou sendo 3 kitnets, 3 apartamentos com 1 quarto, 3 apartamentos de 2 quartos e 3 apartamentos de 3 quartos. E ele fala um pouco sobre essa questão dessa variedade, né, que trazer essa variedade para o bairro e permitir que num ambiente só, pessoas de diversas categorias, diversas classes e diversos momentos pessoais da vida pudessem compartilhar o mesmo espaço. Justamente por essa questão de tentar trabalhar essa que ele chama de mixidade social. A orientação desse prédio é leste e oeste, e com isso ele baseou algumas soluções de conforto
para poder solucionar essa questão problemática. Por exemplo, como eu falei, ele cria dois blocos distintos, separados por um pátio interno, respeitando a tipologia do bairro. Ele deixa esse volume um pouco mais horizontal, não é um volume que sobressai de acordo com o que está presente no seu entorno, e ele tenta valorizar os vazios, a questão dos elementos vazados. Então, na frente, ele utiliza essa questão desses cobogóis para poder barrar essa questão da insolação, tanto nas duas fachadas principais, como a orientação é leste e oeste, e nas laterais ele deixa extremamente vazado com questões de janelas que vão do piso ao teto para poder permitir uma ventilação cruzada. Mais uma vez, uma das características que ele traz nessa obra é a questão da sustentabilidade, uma sustentabilidade passiva, onde essa questão da proteção por meio desses cobogóis e da questão da ventilação cruzada, ele diminui o gasto energético da edificação. Também é utilizado painéis fotovoltaicos na cobertura, para também suprir essa questão dessa energia, desse edifício, e tem também... ele permite também a questão da interação dos usuários por meio desses pátios. Aí aqui são algumas plantas que mostram um pouco essa questão do edifício, de como foi pensado, da questão do programa, e também mostra essa interação dos dois blocos por meio desse pátio. A gente pode ver, olhando as plantas, a gente pode ver também que é uma planta bem racionalista, como a gente já tinha falado antes, ser uma característica dele, e ela também é modulada, o que dialoga completamente com aquela questão da racionalidade estrutural e valorizar a mão de obra que existe no local. Ele também tenta trazer essa questão da conexão, né, com o entorno por meio das vistas. Ele tenta trazer, por meio do uso dessas janelas que vão do piso ao teto, trazer essa visualização para o entorno. A questão de você ver a rua, de você ver o bairro e também esse prédio traz a possibilidade de você ver o Rio Negro, que também se localiza próximo. E aqui tem algumas plantas que representam um pouco sobre essa questão dessa preocupação sobre o conforto ambiental, que mostra mais claramente como se dá a orientação, né, leste e oeste, e como essa radiação penetra nas fachadas, mas os cobogóis tentam filtrar essa questão dessa luz, trazendo também um jogo de luz e sombra. E aqui a questão de como a ventilação cruzada permite que essa edificação tenha um conforto térmico adequado. E aqui são mais algumas fotos que mostram como ficou essa questão da malha, né? Mais uma vez, ele toma parte da mangueira que existia no terreno e traz isso também na relação da cor, essa cor que fica bem marcante, mas mesmo assim não fica pesado. As fachadas são leves, são permeáveis e trazem essa questão de pertencimento também. Aquela coisa, ele fala que esse projeto não destoa do entorno, tentou adaptar ele ao que já existia, mas a gente percebe que pela simplicidade, digamos assim, desse projeto, ele acaba se destacando. Essas fachadas mesmo trazem um destaque muito grande, tanto pelo uso dessa malha, Débora já falou, do cobogós, quanto pela cor que ele utiliza nas fachadas. E é uma arquitetura que pode ser construída em qualquer outro local. Ele fez baseado no bioclima do Amazonas, mas é uma arquitetura que pode ser construída em qualquer outro local do mundo, que ela vai ser considerada uma arquitetura riquíssima em questão tanto do seu detalhamento quanto da sua forma e da função também. E aqui são mais algumas imagens em relação ao pátio, que liga uma edificação à outra. A gente vê o uso do pilotis, né, nessa parte de baixo, que abriga o estacionamento. E aqui são algumas imagens internas e é isso. Ok, pessoal. E aí eu queria complementar algumas informações e comentar a apresentação de Wilson e de Débora, certo? Olha, é muito interessante a gente observar que um arquiteto de formação europeia, belga, né, veio para o Brasil, passou por uma experiência com o Rui Curras, né? Um grande
arquiteto e professor holandês, um dos maiores nomes da contemporaneidade. Ele teve a oportunidade de estar com ele, né, que é o Ruin Koolhaas, e o escritório OMA, né, e também, quando veio aqui para o Brasil, ele já está com 20 anos no Brasil, tá? E dos quais, eu acredito que 13 são vivendo em Manaus. E aqui no Brasil, ele conviveu, né, com o grande arquiteto Arthur Casas, que é um dos maiores nomes também do cenário nacional, com uma produção residencial forte, né, e também comercial, como o Shopping Cidade Jardim, que fez recentemente em São Paulo, e tantas outras obras tão simbólicas. Eu tive o prazer de conhecer o Lohan, certo? 2 anos atrás, antes da pandemia, tá? Durante um evento do Docomomo Norte e Nordeste, que aconteceu em Manaus, certo? E pela primeira vez que eu fui a Manaus, com meus colegas brasileiros, professores, arquitetos, professoras, pesquisadoras, a gente foi recepcionado lá em Manaus pelo professor Marcos Cereto, que é gaúcho, pelo professor Marcelo Borborema e pelo Lohan, certo? Eles trabalham muito juntos, tem mais ou menos a mesma faixa etária, e nos levaram para conhecer, assim, a produção moderna da Amazônia, né? E principalmente o trabalho do carioca Severiano Couto, que é uma referência lá em Manaus, que trabalhou a vida toda lá em Manaus e deixou a sementinha plantada. E também a gente foi conhecer algumas obras, né, do Lohan, que nos levou, inclusive eu fui nessa casa, que é a casa dele, aonde ele vive, no condomínio, certo? Com a família. E também visitamos algumas outras obras dessa turma, né? Do Marcelo Borborema, dessa equipe que está sempre trabalhando junto pela cidade, pela arquitetura, na Universidade também Federal do Amazonas, enfim. Então, assim, e eu acho muito interessante a gente trazer essa reflexão que a arquitetura de qualidade, ela é universal, não é? E quando uma arquitetura como essa, do Lohan, vem com uma forte influência da modernidade, porque a gente vê plantas moduladas, racionais, a estrutura bem marcada, vê atenção ao detalhe, vê umas transparências espaciais, né? Esse diálogo que ele faz entre o exterior e o interior, né? Essa permeabilidade espacial. E essa casa que vocês mostraram, a casa que ele mora com os filhos e a esposa, é uma casa, assim, eu fiquei, assim, apaixonada, né? Todos nós, foi uma equipe grande visitar a casa, como roteiro, né, do Docomomo Brasil, lá em Manaus, e a gente ficou encantado com a transparência dessa casa, com o diálogo dela com a natureza. E também, eu digo para vocês, que não conhecem a cidade de Manaus, que não conhecem a região norte, que região rica, que cidade incrível. Eu fiquei impressionada com a escala de Manaus, com as soluções de Manaus, com a arquitetura de qualidade produzida ali. Foi a primeira vez que eu fui, tá certo? Mesmo morando aqui no Brasil, mesmo sendo brasileira, né? Mas às vezes a gente viaja para fora e não conhece bem nosso país, certo? E para mim foi uma surpresa muito agradável, né? Constatar a riqueza da cidade de Manaus, que é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, certo? Com uma estrutura urbanística incrível, com uma potência econômica, com um acervo cultural incrível e com a produção contemporânea como essa que a gente viu aqui, do arquiteto Lohan. Então, eu acho que o Lohan
nos mostra, né, esse olhar estrangeiro, essas conexões estrangeiras com o Brasil, né? E esse cuidado que ele tem no clima, em respeitar o clima, em respeitar os condicionantes de ventilação, de iluminação, né? E quando trabalha com as peles, as segundas peles, que são tão queridas à nossa arquitetura brasileira, e é tão a cara da arquitetura brasileira, a segunda pele, os cobogóis, os brises, né? As varandas, só que ele faz com uma nítida influência, a gente vê, dessa, principalmente, eu diria, da escola paulista, né, na sua volumetria, no seu brutalismo minimalista, certo? E claro que a gente não pode deixar de conceituar também, porque eu acho que a disciplina de tal tem esse dever, de classificar como um regionalismo crítico, que é produzir uma arquitetura num lugar determinado, numa região, e respeitando todos os seus condicionantes climáticos, culturais, tecnológicos, né? E como ele faz essa ponte entre tecnologia, meio ambiente, natureza, de uma forma fantástica. Gosto muito também do projeto que ele fez desse casarão, que inclusive é uma intervenção no patrimônio edificado, que nós temos usado como estudo de caso, é uma obra fantástica, né, que serve de exemplo de como intervir no patrimônio de forma tão coerente e tão correta. Então, assim, achei bem legal a dica que o Wilson deu com a Débora do podcast. Eu queria até que vocês colocassem o nomezinho no chat para a gente passar para o pessoal, tá certo? Porque eu acho importante a gente procurar outras leituras, complementar, né, os olhares sobre essas produções. Porque o que a gente vê aqui é tudo assim muito rápido, né? Não dá para a gente ficar falando tanto tempo de um determinado assunto. Mas a gente sabe que o potencial é incrível. É ArcCast, tá certo? O nome do podcast. Vamos procurar. Eu não conheço ainda, vou conhecer. Valeu a dica, Wilson, tá bom? Então é isso. Vamos pesquisar mais ainda, se informar mais. E parabéns ao Lohan pelo seu excelente trabalho, pela arquitetura brasileira contemporânea, pelas contribuições à cidade de Manaus, à região amazônica como um todo, que engloba não só o próprio estado da Amazônia, mas também o Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, não é? Todo esse norte do Brasil, que a gente precisa se conectar mais e ver o que está acontecendo de bom lá. Fico feliz por essa produção ser toda encontrada em Manaus, tá joia? Bom, a gente vai encerrar aqui e para dar continuidade a outra apresentação sobre Gustavo Pena.